Começa agora o primeiro episódio de entrevistas do nosso canal GT, Teoria e Historiografia Ampul Brasil. Neste ano, entrevistaremos historiadores e historiadoras de diversas universidades do Brasil, pensando em temas relacionados à teoria da história e à história da historiografia. Nossas entrevistas estão disponíveis no canal GT, Teoria e Historiografia Ampul Brasil e no canal Associação Nacional de História Ampul Brasil. Eu sou Ana Paula Santana e, ao lado de Daniel Pinha, entrevistaremos o professor doutor Carlos Fico. Carlos Fico, a quem nós agradecemos imensamente pelo aceite em nos oferecer essa entrevista, é professor titular de História do Brasil da UFRJ e pesquisador do CNPq. Dedica-se ao ensino de teoria e metodologia da história e de história do Brasil republicano e desenvolve pesquisas para a história dos seguintes temas: ditadura militar no Brasil e na Argentina, historiografia brasileira, rebeliões populares no Brasil republicano e história política dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Criou o Centro Nacional de Referência Historiográfica na UFOP, juntamente com Ronald Polito, e coordenou o programa de pós-graduação em História Social da UFRJ entre 2002 e 2006. Foi cientista do nosso estado da FAPERJ entre 2003 e 2006. Recebeu o Prêmio Sérgio Buarque de Holanda de Ensaio Social da Biblioteca Nacional em 2008. Foi o coordenador da área de História da CAPES entre 7 de abril de 2011 e 31 de março de 2018. Colaborou com o livro 130 anos em busca da República, vencedor do Prêmio Jabuti Ciências Sociais em 2020. Publicou obras como O Golpe de 64, Momentos Decisivos, de 2014, O Grande Irmão, da Operação Brother Sun aos Anos de Chumbo, O Governo dos Estados Unidos e a Ditadura Militar Brasileira, em 2008. Além do golpe, Versões e Controvérsias entre 1964 e a Ditadura Militar, 2004, e Reinventando o Otimismo, cuja primeira edição é de 1997. Professor Carlos Fico, seja muito bem-vindo ao nosso programa e é um prazer entrevistá-lo. Prazer estar aqui com vocês. Começamos a entrevista retomando algumas das suas mais recentes publicações. Recentemente, o senhor lançou uma nova edição do livro Reinventando o Otimismo, agora em 2024. Livro esse que examina o otimismo presente nos discursos e propagandas políticas produzidos pelo regime militar brasileiro de 1969 a 1977. Gostaríamos de ouvi-lo falar sobre essa obra e sobre determinada relação ou até mesmo aproximação entre estes discursos produzidos na ditadura e outros discursos e círculos observados em nossa política mais atual. Bem, esse livro, na verdade, foi minha tese de doutorado que eu defendi em 1996, se eu não me engano, e ele tem o propósito de estudar propaganda política da ditadura. E quando eu me decidi a fazer esse estudo da propaganda política da ditadura, que se expressava por meio de filmes, pequenas inserções na televisão de 1 minuto, 30 segundos, isso era a propaganda política da ditadura, e me ocorreu que duas coisas. Em primeiro lugar, que eu não queria trabalhar apenas com o conceito de ideologia, o conceito marxista de ideologia, que sempre me pareceu limitado para análise de propaganda política, por uma série de razões. E, portanto, eu pensei em conjugar esse conceito de ideologia ao conceito de imaginário social, que na época estava sendo muito debatido, um conceito que não é exatamente atinente ao campo teórico do marxismo. Então, esse é um primeiro aspecto que eu me decidi a fazer naquele momento, conjugar esses dois conceitos para análise da propaganda. Isso por uma razão bem específica, que é o segundo ponto. Eu tinha como hipótese que a propaganda política da ditadura ela se baseava num material histórico de longa duração, que é a tradição de otimismo no Brasil, essa tradição política
segundo a qual os brasileiros são otimistas, que esse é um país do futuro, que vai se tornar uma grande potência por essa ou por aquela razão. Então, toda essa propaganda da ditadura, ela se fundamentou nesse material histórico de longa duração, que se expressa em diversas esferas, como na poesia, na literatura, no pensamento político, etc. E foi essa fundamentação que explica, inclusive, o grande sucesso da propaganda. Não foi apenas algo manipulado, né? Dizer que tudo era muito bom, quando, na verdade, não era. Dizer que era assim, mas era uma ditadura. Não. Essa propaganda ela tinha base nesse material histórico do otimismo, e por isso fez muito sucesso. Então, a tese, basicamente, foi isso, uma análise da propaganda política com base no material histórico que falava do otimismo do brasileiro, a partir desses dois conceitos conjugados de ideologia e imaginário social. Eu só acho que a reedição dele agora, né, em 2024, no contexto dos 60 anos, né, das lembranças sobre os 60 anos do golpe de 64, tem algum significado especial? Não, acho que não. Naturalmente, a editora quis fazer uma nova edição para aproveitar a efeméride, né? Mas toda propaganda política ela é otimista. Então, se vocês perguntaram se havia alguma conexão com a atualidade, a conexão que existe é apenas essa, né? Toda propaganda política é otimista, porque é claro que nenhum político, nenhuma propaganda política vai dizer está tudo péssimo, eu sou horrível. Não, toda propaganda é otimista. O que havia de particular, naquela propaganda da ditadura foi esse recurso muito inteligente, inclusive, que o coronel Otávio Costa, que era o responsável, fez do material histórico que estava assentado e continua até hoje assentado no imaginário social brasileiro. Essa ideia, como é que tem essa expressão contemporânea de que o brasileiro não desiste, eu sou brasileiro, não desisto não, nunca, e esse tipo de bobagem que, no entanto, apesar de ser uma mitologia, um estereótipo, está muito assentado nessa figura do brasileiro como otimista, como feliz, musical, sensual, sexual, como uma pessoa de alto astral, etc. E tal. São estereótipos, são mitologias, mas estão muito assentadas no imaginário social como se fossem verdade. E por isso a propaganda política, quando consegue mobilizar esse tipo de otimismo, ela é bem sucedida. Foi assim na ditadura e aconteceu em alguns outros momentos também, em diversas campanhas políticas, aconteceu desse tipo de, vamos dizer, de material histórico ser novamente mobilizado. Mas toda propaganda política é, em essência, otimista. Obrigado, professor. Em artigo publicado em 2021, o senhor dissertou sobre os projetos de institucionalização do regime militar brasileiro, a partir de uma pesquisa fundamental sobre os áudios do Superior Tribunal Militar. Pensando nisso, pode nos falar sobre a atuação do Estado brasileiro nesse período, especialmente no que se refere a determinada busca pela normalidade institucional e a adoção de instrumentos de força e coerção? A minha hipótese nesse artigo, e por isso mesmo eu fui analisar os áudios do STM, a minha hipótese, que eu procuro demonstrar nesse artigo, surgiu muitos anos atrás, em relação ao que eu chamo de moldura institucional da ditadura militar. A ditadura militar, os militares, os generais e os civis que os apoiavam tinham um projeto de legado, né, de quando houvesse a transição para a democracia, deixar um legado para o Brasil. Esse legado consistiria exatamente nessa moldura institucional marcada pela noção de Estado forte, né? Estado forte para quê? Um Estado forte capaz
de conter movimentos sociais, de conter manifestações sociais muito dinâmicas, e, portanto, um Estado que necessitava, na sua institucionalidade, de instrumentos de segurança de Estado excepcionais. Instrumentos de segurança do Estado são cláusulas constitucionais, inclusive de países democráticos. O mais famoso é o estado de sítio, né? Uma situação grave em que um país, inclusive os democráticos, decretam essa configuração institucional, o estado de sítio, para confrontar, para controlar um problema grave qualquer de natureza interna ou externa. O que a ditadura militar pensou em fazer foi incluir não apenas o estado de sítio, mas outras medidas de natureza institucional relacionadas a esses instrumentos de segurança do Estado, que foram o estado de emergência e as medidas de emergência. E qual a particularidade disso? É que o estado de emergência que a ditadura enfiou na Constituição não precisava ser solicitado ao Congresso Nacional. Então, era um instrumento de segurança que, a qualquer momento, o presidente da República poderia impor, se ele assim quisesse, diante de greves, diante de protestos, ou mesmo em outras situações que ele quisesse controlar. Então, em termos muito gerais, foi isso que eu quis demonstrar, e eu fui analisar os áudios do Superior Tribunal Militar, porque lá estava a exemplificação do seguinte: com base em que os ministros do Superior Tribunal Militar, que eram militares, julgavam os crimes políticos, porque, como todo mundo sabe, a partir do ato institucional número 2, os crimes políticos passaram a ser julgados pelo Superior Tribunal Militar. E a minha pergunta era: os ministros usam a Constituição de 1967, que foi uma Constituição feita pela própria ditadura, ou eles usam os instrumentos de exceção, as leis de exceção, que eram os atos institucionais? Então, eu ouvi esses áudios com base, a partir dessa preocupação, saber como eram feitos os julgamentos, porque a Constituição de 67, embora fosse uma Constituição feita pela ditadura, ainda mantinha alguns direitos bastante importantes, enquanto que os atos institucionais, por serem leis de exceção, não consideravam, obviamente, esses direitos individuais. Eles julgavam com base na Constituição ou nos atos. Então, discutindo essa, vamos dizer, essa dimensão mais importante da institucionalidade, que é o julgamento dos crimes políticos, eu pude ir discutindo a problemática do estado de exceção, das leis de exceção, dos atos institucionais e da persistência de uma Constituição. Por que os militares, apesar de fazerem uma ditadura, mantiveram a Constituição? Então, com isso, eu pude conduzir a discussão a que eu me propus, inclusive a configuração, então, dessa moldura institucional, ou seja, em resumo, quando a ditadura acabou com o AI-5, o principal ato institucional, em 1978, ela, no lugar do AI-5, colocou o estado de emergência. Então, isso é o que eu chamo de moldura institucional, e, como todo mundo sabe, isso só foi superado algum tempo depois do fim da ditadura, com a Constituição de 1988. Obrigada, professor. Agora, pensando em uma leitura da ditadura militar diante do mundo em que vivemos, do nosso cenário político nos últimos anos, como o senhor enxerga o papel dos intelectuais e, sobretudo, dos historiadores diante da história da ditadura militar no Brasil? Bom, não sei se eu entendi bem. O papel dos intelectuais, dos historiadores, bom, é sobretudo de trazer luz para essa discussão sobre o autoritarismo, sobre a tradição, infelizmente, de muito longa duração
do autoritarismo no Brasil, que não tem a ver apenas com o Estado, nem com os militares, mas com uma configuração de toda a sociedade, porque existe o autoritarismo de Estado, existe o autoritarismo típico das ditaduras, nós tivemos pelo menos duas, mas existe também o autoritarismo socialmente existente, aquele que se impregna na sociedade, em diversos setores da sociedade, e, portanto, tratar com objetividade e abundância de evidências empíricas, além de um aparato teórico conceitual adequado desses problemas, me parece que é o papel essencial dos intelectuais e do historiador em particular. É claro que tem também uma dimensão pública, né, como as pessoas gostam de chamar hoje a história pública, que é uma expressão que designa algo que sempre existiu com outros nomes. É claro que existe essa dimensão pública também. Então, há mais de 15 anos, por exemplo, eu me dedico à divulgação científica nas redes sociais com esse propósito, né, de levar algum tipo de informação qualificada para o grande público e também por meio de livros de divulgação, de livros para o público não especializado. Então, me parece que o papel essencialmente é esse, né, de tentar um, tentar contribuir para a sociedade com conhecimento relevante, de boa qualidade, sobretudo em torno desses temas que são tão assim importantes para a configuração da democracia brasileira, que ainda é muito frágil do ponto de vista institucional. O cinema também tem um papel muito importante, né? O senhor participa de muitos documentários, né? Acho que tem um papel nessa questão da posição pública do intelectual usando o instrumento do cinema, né? Do cinema e do audiovisual, de modo geral, né? Aquele filme O Dia que Durou 21 Anos, por exemplo, né? Tem muitos professores que usam em sala de aula. Ele tem uma divulgação que, às vezes, né? Quer dizer, o livro, a pesquisa é fundamental, mas que não tem o mesmo alcance do instrumento audiovisual, né? Inclusive, agora eu estou escrevendo o que vai ser o meu último livro, esse Utopia Autoritária Brasileira, e depois eu vou parar justamente para me dedicar a outras coisas, muito especialmente a documentários. Esse tema da utopia autoritária aparece, né, na Reinvenção do Otimismo, aparece em alguns artigos, né? Eu vejo que a tese do Reinventando o Otimismo é de 1996, e agora, escrevendo sobre a utopia autoritária brasileira, eu me dei conta de que o que hoje é uma hipótese teórica, né, esse título é uma hipótese teórica que eu vou tentar defender nesse livro, mas eu me dei conta de que eu tenho essa perspectiva já há muitos anos, né? E isso me surpreendeu um pouco, porque eu não tinha percebido essa organicidade, assim, né? Muito esquisito essa história da gente reconstituir a nossa trajetória intelectual e perceber que tem uma certa coerência, né? Eu digo que é muito esquisito porque nem sempre é assim, às vezes você vai mudando de tema e tal, mas por alguma razão que eu mesmo não sei explicar, isso sempre esteve muito presente nas minhas preocupações. Eu estudei a ditadura com uma perspectiva teórica, em grande medida, e depois, para esgotar determinados aspectos, inclusive esse último, da moldura institucional, que me permitissem construir uma história do autoritarismo no Brasil. Então, esse livro, que eu espero terminar até o mês de julho, Utopia Autoritária, eu escrevo para o grande público, o que é muito difícil, tentando reconstituir todos os episódios de intervenção militar no Brasil, que houve desde o fim da Guerra do Paraguai, lá no século XIX até agora, 8 de janeiro, para mostrar que há alguns padrões recorrentes, né? Então, o autoritarismo do intervencionismo militar configura uma certa peculiaridade da história brasileira que eu tento resgatar nesse próximo e último livro.
fiquei pensando agora se talvez aí não esteja uma dimensão importante pública para a história, né, para o historiador, de poder ampliar essa escala, né, das intervenções militares, né? Tem uma especificidade ligada a 64, mas tem algo que ainda constitui muito do imaginário hoje, né, de que que a intervenção militar possa ser salvacionista, mas ela talvez esteja atravessando a experiência da República no Brasil, né? Ah, sim, com certeza está. É isso que eu faço nesse livro, né? Mostrando que há toda uma tradição histórica, desde a proclamação da República, e que tem base no que aconteceu após o término da Guerra do Paraguai, e que se perpetua até hoje. É claro que há especificidades, eu não sou louco de não saber disso, há especificidades em cada momento, eu não estou tentando demonstrar uma continuidade absoluta, mas também é muito perceptível que há padrões recorrentes. Então, eu vou mostrando quais são esses padrões recorrentes e eu optei por fazer isso mesmo, uma espécie de história do Brasil republicano a partir das intervenções militares para mostrar esses padrões recorrentes de natureza militar, que caracterizam esse intervencionismo, que caracterizam essa fragilidade institucional da democracia, porque se não há predomínio do poder civil, a democracia fica muito abalada. Quando acabou a ditadura, eu me lembro que muitos colegas me diziam: então agora, finalmente, depois veio o governo do Fernando Henrique, o governo do Lula, e muita gente me dizia: que bom, agora está resolvido esse problema, os militares estão quietos lá na dele. Eu falo: olha, não é nada disso. Isso pode, a qualquer momento, voltar a acontecer quando nós tivermos um governo de direita ou de extrema-direita. Infelizmente, eu estava certo, né? E certamente vai voltar a acontecer se nós tivermos de novo um governo de direita ou de extrema-direita, coisa que é muito possível, porque a sociedade brasileira é muito conservadora e pode claramente, obviamente, votar novamente num candidato direitista que abra espaço para essa questão do intervencionismo militar, como foi o caso do ex-presidente Bolsonaro. Na sua trajetória, o senhor tem uma aproximação muito grande, né, com o debate da teoria da história da historiografia, né, além de ser um professor dessa área na UFRJ, também tem uma preocupação de natureza teórica, né, um trabalho sobre os temas sensíveis, sobre a memória da ditadura militar, né, quando trabalha com o tema, digamos assim, da história do Brasil. Então, você podia falar para a gente sobre como que você imagina, né, o quanto que as pesquisas sobre ditadura militar brasileira podem elucidar temas para esse campo, para o nosso, né, de teoria da história da historiografia? Como é que você imagina esses trânsitos no contexto contemporâneo? Olha, eu fui professor de teoria e metodologia da história de 1985 até 2011. Quando José Murilo de Carvalho se aposentou, abriu uma vaga de professor titular em História do Brasil e eu me tornei titular de História do Brasil. Mas nunca abandonei o meu interesse por teoria e metodologia e publiquei recentemente, não, há alguns anos já, um artigo bastante polêmico, quase um ensaio muito longo, de não sei quantas páginas, justamente sobre questões teóricas e historiográficas relacionadas com a ditadura militar, né? E eu fiz isso, um artigo que me criou muitas... Porque aqui no Brasil a gente não tem tradição de debate historiográfico, debate acadêmico, as pessoas tomam tudo como se fosse uma crítica pessoal, né? Que é uma coisa bem primitiva. Mas, enfim, eu continuo fazendo isso, independentemente dos problemas que geram, de modo que isso me interessa muito. E eu fiz esses artigos, e volta e meia faço reflexão teórico-historiográfica baseado nas pesquisas sobre a ditadura militar por uma razão específica. Nós temos aqui no Brasil
um campo bastante avançado de reflexões teóricas sobre a história de um ponto de vista epistemológico geral, né? Então, nós temos muita reflexão, até bastante refinada, de teoria da história stricto sensu, né? Teoria da história, ou seja, a reflexão epistemológica sobre o conhecimento histórico, né? Que antigamente a gente falava em cientificidade da história, enfim, uma reflexão teórica sobre as bases e condições do conhecimento histórico, da eficácia ou ineficácia do conhecimento histórico, e isso é bastante avançado aqui no Brasil, né? A gente tem colegas que se dedicaram e se dedicam a isso com muita qualidade. Mas nós não temos um debate que também está no campo da teoria, do conhecimento, da teoria histórica, que se refira digamos, ao campo teórico conceitual, e muito menos ao campo dos conceitos ad hoc, ou seja, aqueles conceitos que são operacionais para a pesquisa histórica. Isso porque, frequentemente, há um divórcio entre nós da pesquisa histórica stricto sensu, propriamente dita, e aqueles colegas que fazem reflexão teórica. Em geral, os pesquisadores da história não atribuem grande importância ao debate teórico. E, em geral, os colegas que fazem reflexão de natureza teórica se dedicam, stricto sensu, ao campo da epistemologia, teoria do conhecimento, etc. Então, o debate teórico-conceitual, que diga respeito à reflexão sobre conceitos operacionais aplicáveis à pesquisa histórica desse ou daquele campo, da história do tempo presente, ou da história da antiguidade, ou da história da, sei lá do quê, da América, ou seja, isso nós não temos muito desenvolvido, né? Então, em que sentido é adequado usar o conceito, por exemplo, de imaginário social para estudar a propaganda política de uma ditadura ou da ditadura militar? Então, ao longo da minha trajetória, eu procurei me aproximar mais da reflexão teórico-conceitual aplicada à pesquisa histórica com base na minha própria experiência de pesquisador de história e pesquisador empírico, de fontes empíricas tradicionais, do campo mais tradicional da história e até bastante renegado, que é a história política, porque eu sempre tive essa percepção de um certo vazio, esse vazio que eu mencionei. Nós temos um campo bastante avançado de reflexões de natureza epistemológicas referidas ao conhecimento histórico stricto sensu e suas condições, mas nós não temos avançado muito no debate conceitual. Esse debate conceitual foi muito frutífero no final do século XX, no contexto ali da chamada nova história, da escola dos análises, da microhistória, da chamada história marxista inglesa, do próprio marxismo que estava fazendo água, né, naquele momento da crise do marxismo. Então, esse debate conceitual me parece muito útil e, no entanto, não é muito desenvolvido aqui entre nós, né? É isso que mais me tem preocupado. Ora, é claro, eu também sempre gostei muito do debate, vamos dizer, epistemológico, né, mais específico sobre as condições de eficácia, de cientificidade, de objetividade, de distanciamento e por aí afora. Em vários momentos eu discuti essas questões, mas o meu interesse maior diz respeito ao debate teórico-conceitual, sobretudo dos conceitos ad hoc, dos conceitos construídos caso a caso, dos conceitos que são manejados prioritariamente nesse ou naquele campo, e por isso as minhas discussões sobre conceitos da história do tempo presente, conceitos adequados ou não
a ditadura militar, reunir no mesma pesquisa um conceito marxista com um conceito não marxista, e assim por diante. Né? Só para brincar um pouco, né, o senhor tem um texto em 2004, né, sobre versões e controvérsias, e esse daí de 2017, né, da revista Tempo e Argumento, que era polêmico. Aí eu fiquei esperando o dos 60 anos do golpe, porque os outros dois, de algum modo, eram delimitados pelos 40 e pelos 50 anos, né? Muita gente me perguntou isso, e é porque não aconteceu mais nada. Né? Nós não tivemos assim um avanço significativo do conhecimento histórico relacionado ao golpe ou à ditadura militar, a não ser alguns avanços empíricos significativos. Né? Mas mesmo se a gente falar em termos de hipóteses, né, hipóteses empíricas ou hipóteses teóricas significativas nos últimos 10, 15 anos, não me parece que houve. Claro que houve avanço historiográfico, é evidente que todo mundo vai entender mal isso que eu estou falando, mas, enfim. Claro que houve avanço historiográfico nos últimos 10 anos, muitas pesquisas relevantes, temas diversos, né? Mas, quando eu escrevi esses 2 artigos, esses trabalhos aí que você mencionou, inclusive aquele livro Além do Golpe, né, que também tem uma reflexão nesse sentido, estava acontecendo uma série de modificações no campo teórico e historiográfico relacionado à ditadura militar. Basta dizer do surgimento, da explosão de pesquisas sobre, a partir, melhor dizendo, da chamada documentação secreta da ditadura, né? Vamos botar assim para simplificar, acervo do SNI, acervo do Conselho de Segurança Nacional. Isso significou uma grande mudança em relação à etapa anterior, que era uma historiografia muito baseada em testemunhos, em denúncia de vítimas, etc. Depois nós tivemos essa fase, trabalhos a partir de documentos da repressão. E depois nós tivemos outras fases importantes relacionadas a, por exemplo, a ampliação do campo de estudos pelas diversas regiões do país, enfim, outras modificações. Também a presença de estudos inspirados na onda da história cultural, dos movimentos sociais, dos negros, das mulheres, etc., homossexuais. Então, foram mudanças significativas. O que eu estou dizendo é que nos últimos 10 anos não houve, assim, nada tão impactante que nos levasse a fazer uma reflexão, né, mais detida e tal. Então, é por isso que eu, agora, nos 60 anos, eu não tinha mais nada de novo a dizer. Mas, enfim, é porque eu fiquei pensando se a utopia autoritária que está saindo aí, esse novo livro, não é o que tem de mais atual, né, para ser respondido, que não é necessariamente a da historiografia, mas desse contexto, né, porque a última pergunta que a gente tinha pensado é justamente sobre a emergência, né, dos discursos, né, de governos de extrema-direita no Brasil, no contexto internacional, de discursos negacionistas, né, que ganharam mais destaque ainda no debate público no contexto da pandemia, em que medida que eles reorientam o ensino e as pesquisas historiográficas sobre a ditadura. Olha, eu acho que não reorientam, não. Eu não tenho visto isso, eu também não tenho assim, conhecimento total do que acontece no ensino, mas o impacto do governo de extrema-direita que nós tivemos mais recentemente é mais no cotidiano, pelo que eu percebo, no cotidiano, na vida dos professores, né? Que já vinha desde antes, né? A gente também não deve achar que tudo começou, tudo de ruim começou nos últimos tempos, porque já vinha desde antes, esse tipo de confrontação, né? Muitos
ex-alunos que são professores me diziam, fico lá na escola, me pergunto, um aluno me falou que o pai disse, o avô disse, que na época da ditadura era melhor, que o Brasil era mais patriótico, que não tinha corrupção, o que eu faço, como é que eu lido com isso e tal. Então, esse tipo de confrontação vem se estruturando no Brasil nos últimos anos, em paralelo ao, vamos dizer, a uma configuração mais institucionalizada da direita. Se nós pensarmos bem, a direita no Brasil não tinha, até muito recentemente, um partido. A direita no Brasil, até pouco tempo atrás, se ocultava envergonhadamente de suas posições. Agora tem partido, agora enuncia as suas posições orgulhosamente. Então, alguma coisa mudou. Isso não aconteceu apenas no Brasil, mas aqui no Brasil é muito notável, porque após o fim da ditadura e a retomada da vida partidária, político-partidária, houve esse fenômeno, um certo retraimento da direita que acabava votando em candidatos de partidos aí que, enfim, acolhiam mais ou menos esse pensamento, mas de algum tempo para cá essa direita se expõe orgulhosamente defendendo suas posições, inclusive criando partidos políticos e elegendo o presidente da República, como foi o caso do Bolsonaro. Então, é claro que isso tem um impacto, teve um impacto na sociedade, inclusive na vida dos professores. E o que eu costumo dizer para esses meus antigos alunos que hoje são professores é que, bom, vai fazer o quê com a opinião? A opinião é opinião. Cada um tem a sua opinião, a opinião que quiser. Todo mundo tem direito a ter opinião, mesmo que seja uma opinião tola, uma opinião infundada, uma opinião que bate contra a realidade, né? O que se pode fazer é dizer que opinião, esclarecer, mostrar, demonstrar que opinião não é conhecimento histórico. Opinião nada tem a ver com conhecimento histórico. Você pode ter uma opinião, mas o conhecimento histórico se fundamenta em evidências empíricas, em aparato conceitual, em demonstração metodológica, e, portanto, não dá para dizer que, sei lá não teve golpe de 64, foi uma revolução. Não, teve um golpe sim. Por quê? Porque a definição conceitual de golpe é essa, assim, 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 e as evidências empíricas, essa e essa, demonstram que aquilo foi um golpe. Então, o que a gente pode fazer é isso, porque eu, pessoalmente, eu sou muito pessimista, lamento isso, mas é o que eu sou mesmo. Pessoalmente, eu sei que o alcance da nossa atividade é muito pouco, embora eu me dedique à divulgação científica, embora eu tenha me dedicado mais no passado do que hoje às redes sociais para divulgar conhecimento, embora eu escreva livros para o grande público, eu sei que o alcance dessa intervenção nossa é reduzido, inclusive o alcance dos professores da disciplina escolar. É reduzido, né? Porque a memória é um fenômeno muito mais intenso, muito mais poderoso do que a divulgação, a veiculação do conhecimento histórico. Então, quem tem uma memória confortável sobre a ditadura, como o vovô desse aluno, né, dificilmente vai mudar, muito dificilmente. Você pode ir lá e falar 1000 vezes, demonstrar com todos os dados, etc., que ele vai continuar com essa memória confortável pelas razões que a gente conhece. Então, o alcance que nós temos ele é reduzido, que não deve significar, de modo algum, uma postura resignada ou acomodatícia. Nós devemos persistir elaborando conhecimento crítico e objetivamente controlado, etc. Mas eu acho que sem grandes ilusões, né? Porque essa esfera de disputa é a esfera propriamente política, né, da vida, e não a esfera acadêmica ou a esfera escolar. É no embate político propriamente dito, em sentido amplo, que a gente pode derrotar ou não os extremismos, a direita, a extrema-direita, o pensamento autoritário.
o pensamento não popular, o pensamento não democrático, racista, homofóbico, etc. É no campo político e não no campo acadêmico ou no campo escolar apenas, né? Então, é isso que eu acho. Olha, professor, muito obrigado mesmo pelas respostas. Ana, Muito obrigada, professor Carlos Fico. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente hoje, na nossa primeira entrevista do programa. O prazer foi todo meu. Boa sorte para vocês. Muito obrigada. Eu acho, Ana, que a gente está começando com o pé direito, hein? Nossa, começamos muito bem, com certeza. E queria convidar aos nossos espectadores que no mês de maio entrevistaremos o professor Marcelo Assunção. Nós contamos com a presença e a divulgação dos colegas nessa entrevista, que para a gente foi muito preciosa mesmo. Muito obrigado, tá? E com isso a gente encerra essa primeira conversa com os historiadores, tá bom? Um abração, gente. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.